Segunda Crônicas, capítulo 24. Tinha Joás 7 anos de idade quando começou a reinar, e 40 anos reinou em Jerusalém. O nome da sua mãe era Zíbia, de Berseba. E fez Joás o que era reto aos olhos do Senhor, todos os dias do sacerdote Joiada. E tomou-lhe Joiada 2 mulheres e gerou filhos e filhas. E, depois disto, Joás resolveu renovar a casa do Senhor. Reuniu, pois, os sacerdotes e os levitas e disse-lhes: Sai pelas cidades de Judá e levantai dinheiro de todo Israel para reparar a casa do vosso Deus de ano em ano. E vós apressai este negócio. Porém os levitas não se apressaram. E o rei chamou a Joiada, o chefe, e disse-lhe: Por que não requereste dos levitas que trouxessem de Judá e de Jerusalém o tributo que Moisés, servo do Senhor, ordenou à congregação de Israel para a tenda do testemunho? Porque, sendo Atalia ímpia, seus filhos arruinaram a casa de Deus, e até todas as coisas sagradas da casa do Senhor empregaram em Baalim. O rei então deu ordem e fizeram um cofre, o qual puseram do lado de fora da porta da casa do Senhor. E publicou-se em Judá e em Jerusalém que trouxessem ao Senhor o tributo de Moisés, o servo de Deus, ordenado a Israel no deserto. Então todos os príncipes e todo o povo se alegraram, e trouxeram o dinheiro e o depositaram no cofre, até que ficou cheio. E sucedia que, quando os levitas levavam o cofre de acordo com as ordens do rei, vendo que já havia muito dinheiro, o escrivão do rei e o oficial do sumo sacerdote esvaziavam o cofre e o levavam de novo ao seu lugar. Assim faziam cada dia, até que ajuntaram dinheiro em abundância, o qual o rei e Joiada davam aos que tinham o cargo da obra do serviço da casa do Senhor. Com ele, contrataram pedreiros e carpinteiros para renovarem a casa do Senhor, como também ferreiros e serralheiros para renovarem a casa do Senhor. Os que tinham o encargo da obra faziam com que o trabalho de reparação fosse crescendo pelas suas mãos e restauraram a casa de Deus ao seu estado original, deixando-a mais forte do que antes. E depois de a acabarem, trouxeram ao rei e à Joiada o resto do dinheiro, e dele fizeram utensílios para a casa do Senhor, objetos para ministrar e oferecer, colheres, vasos de ouro e de prata, e continuamente sacrificaram holocaustos na casa do Senhor, todos os dias de Joiada. Joiada envelheceu e morreu farto de dias. Era da idade de 130 anos quando morreu. E o sepultaram na cidade de Davi com os reis, porque tinha feito bem em Israel e para com Deus e a sua casa. Porém, depois da morte de Joiada, vieram os príncipes de Judá e prostraram-se perante o rei, e o rei os ouviu. E deixaram a casa do Senhor Deus de seus pais, para servirem às imagens do bosque e aos ídolos. Então, por causa desta sua culpa, veio grande ira sobre Judá e Jerusalém. Porém, enviou profetas entre eles, para reconduzir ao Senhor, os quais protestaram contra eles, mas eles não deram ouvidos. E o Espírito de Deus revestiu a Zacarias, filho do sacerdote Joiada, o qual se pôs em pé, acima do povo, e lhes disse: Assim diz Deus: Por que transgredis os mandamentos do Senhor, de modo que não possais prosperar? Porque deixastes ao Senhor, também ele vos deixará. Eles conspiraram contra ele, e o apedrejaram por mandado do rei, no pátio da casa do Senhor. Assim, o rei Joás não se lembrou da beneficência que Joiada, pai de Zacarias, lhe fizera. Porém, matou-lhe o filho, o qual, morrendo, disse: O Senhor o verá, e o requererá. E sucedeu que, decorrido 1 ano, o exército da Síria subiu contra ele, vieram a Judá e a Jerusalém, e destruíram dentre o povo a todos os seus príncipes, e enviaram todo o seu despojo ao rei de Damasco. Porque ainda que o exército dos sírios viera com poucos homens, contudo o Senhor entregou na sua mão um exército muito numeroso, porquanto deixaram ao Senhor Deus de seus pais. Assim executaram juízo contra Joás. E, retirando-se dele, porque em grandes enfermidades o deixaram, seus servos conspiraram contra ele, por causa do sangue do filho do sacerdote Joiada, e o mataram na sua cama, onde morreu. Eles o sepultaram na cidade de Davi, porém não o sepultaram nos sepulcros dos reis.
Estes, pois, foram os que conspiraram contra ele: Zabade, filho de Simeate, o Amonita, e Josabade, filho de Sinrite, o Amonita. E, quanto a seus filhos e a multiplicação das rendas que conseguiu, bem como a restauração da casa de Deus, eis que estão escritos no livro da história dos reis. E Amazias, seu filho, reinou em seu lugar.